Gravando. Tá gravando. Então, pessoal, na aula de hoje, eu estou retomando com vocês a ideia dos pais fundadores da sociologia. Um dos principais é o Max Weber. Falei que dois dos outros eram o Comte e o Durkheim, O Weber, ele é muito importante na sociologia porque ele tenta explicar a nossa economia, a nossa sociedade a partir também da economia. Só que ele tenta entender a economia não somente a partir da economia por si própria, mas das questões culturais que levam a gente a ter uma sociedade organizada economicamente da forma como a gente conhece. E eu explico isso para vocês, A gente pode explicar a sociedade de São José do Rio Pardo, a sociedade de Mococa, através da sua economia. Então, vamos pensar assim, São José e Mococa são cidades que têm uma economia ligada à agricultura, mas também tem a presença da indústria e a presença do comércio, E aí eu vou pegar e vou fazer uma análise econômica dessa realidade econômica das cidades, a partir da própria economia, dos negócios, como que os negócios são feitos, onde que circula mais dinheiro, mais capital, Então, por exemplo, a economia industrial da cidade de Mococa ou da cidade de São José produzem tantos e tantos reais de lucro para a cidade. Já a economia agrícola produz tantos e tantos quilos de alimentos para a cidade que são revertidos também em dinheiro. Por aí vai. Mas eu posso estudar a realidade econômica de São José e de Mococa a partir da realidade cultural desses locais. Eu posso perceber, por exemplo, que por uma questão cultural, em São José do Rio Pardo, as pessoas fazem mais negócios com cartão de crédito. E em Mococa, as pessoas fazem mais negócios com dinheiro. Em Itapiratiba, fazem mais negócio em cheque. E por aí vai. É uma questão cultural. Por que em Mococa as pessoas utilizam mais o dinheiro para fazer as transações, O que leva aquela sociedade culturalmente a agir assim? Então, é importante lembrar, que na sociologia, às vezes, nós conseguimos explicar a economia pela cultura e a cultura pela economia, e vice-versa, O Karl Marx, por exemplo, ele explica o capitalismo a partir das próprias relações econômicas. Para o Karl Marx, como que funcionou o capitalismo da época dele, que é o capitalismo industrial, o capitalismo que visa o lucro, Na época das grandes navegações, que vocês estudaram em história, os países europeus tiveram muito lucro, muito dinheiro, porque eles exploravam as colônias deles na África, na América, através do trabalho escravo, e ganhavam muito dinheiro com isso. Esse dinheiro que estava aqui na Europa, esse dinheiro que estava todo lá na Europa, ele pôde ser investido na industrialização. E aí as pessoas começaram a produzir produtos industrializados lá na Europa. Já o Max Weber vai falar que não foi isso, mas foi uma compreensão cultural do mundo europeu após as reformas protestantes. Então, Max Weber vai falar para a gente que não é pela economia que houve a industrialização da Europa no final do século XVIII. Lembra da Revolução Industrial? Max Weber vai falar que não é só isso. Max Weber vai falar que é por conta de uma ética protestante. Ele vai falar que é por conta de uma questão religiosa. É assim que o Max Weber explica a transformação capitalista que a Europa passou no final do século XIX e começo do século XX, a partir das questões religiosas, Então, sempre quando vocês ouvirem falar sobre o Max Weber, é provável que nas questões que vocês forem fazer do Enem, dos vestibulares, tem alguma coisa relacionada com religião. E qual religião? Toda religião, professor? Não. A religião protestante, A ética protestante. Que para o Weber é essa ética protestante que leva ao crescimento econômico, ao movimento capitalista do século XIX e século XX.
É isso. Isso para ser bem sucinto. A partir de agora, a gente vai ver um pouquinho do Max Weber, né? Então, deixa eu passar os slides. Gente, todo mundo vendo o slide, todo mundo me vendo, me escutando. E aí, meninas? Estou perguntando aí. Meninos, meninas? Sim, senhor. Beleza. Então, aí, pessoal. Primeiro, vamos tentar aqui no contexto, né? Max Weber, como eu já disse para vocês, ele escreve lá no século XIX, século XX. Ele nasceu em 1864, Max Weber, e morreu em 1920, né? Então, provavelmente aí, lá para os anos, lá para 74, 84, ele já devia estar escrevendo, né? Com seus 20 anos, 25 anos, ele já devia estar produzindo as suas obras, 30, 40, né? Por aí vai. Então, o Weber, ele fala para a gente o seguinte, né? Como que eu compreendo essa economia, esse mundo que eu estou vivendo? Ele está buscando isso, né? E aí o Weber fala, gente, beleza, Marx, eu já sei que o capitalismo tem que ser explicado através das relações econômicas ao longo da história. O Marx fala, tem a questão da luta de classes, né? E a luta de classes, o Karl Marx, a luta de classes, ela produz a transformação histórica. E foi a luta de classes que produziu o capitalismo como a gente conhece hoje, né? O Weber fala, beleza, cara, eu concordo, até acho que você tem razão nisso e naquilo, mas não explica tudo. Não explica tudo. Cara, Marx, você não faz considerações sobre a cultura. Você não fala sobre a religião desse povo. E aí, meu irmão? Como é que a gente fica? Alguém precisa estudar isso. E aí o Weber vai estudar isso, né? O Weber vai dizer para a gente que não dá para entender o capitalismo europeu do final do século XIX e começo do século XX sem entender o processo religioso que a Europa viveu a partir da Reforma Protestante. Professor, esqueci o que foram as reformas protestantes, né? Vamos lembrar lá que no final do século XV, no começo do século XVI, a Europa passou por uma transformação religiosa. Grupos religiosos liderados por Martinho Lutero e pelos calvinistas, né, começaram a protestar contra o catolicismo. Até então, o catolicismo dominava. Não havia outras religiões sem ser o catolicismo na Europa. E aí surgiram os protestantes, os luteranos, né, os anglicanos na Inglaterra, que eram igrejas e religiões cristãs não católicas, né, que deram origem ao que a gente chama hoje de evangélicos, né? Os evangélicos têm relação lá atrás com os protestantes. E para o Weber, esse movimento de resistência, né, e de luta contra o majoritarismo do catolicismo, a dominação do catolicismo, liderada pelos protestantes e os calvinistas, foi essencial para a sociedade europeia se constituir como uma sociedade capitalista que visava o lucro como fim. A principal finalidade da sociedade capitalista do século XIX e XX é o lucro, né? Obter o lucro. E para o Weber isso só é possível por conta dessa transformação religiosa, né? Então, é esse o contexto que o Weber está. Final do século XIX, tentando explicar o que é o capitalismo do final do século XIX e começo do século XX. Então, o Weber vai falar para a gente o seguinte, que os valores protestantes, né, os valores religiosos protestantes, são baseados na racionalidade, no cálculo, na autorregulação e no ganho, né? Esses 4 valores, né, racionalidade, cálculo, autorregulação e ganho, esses 4 valores para o Weber é o que ele chama de ética do trabalho ou espírito do capitalismo. Isso tudo é a ética protestante, né? Então, o que o Weber vai dizer para a gente? Os protestantes e os calvinistas, né? Os luteranos e os calvinistas, eles têm a ética do trabalho.
os católicos não têm a ética do trabalho. É isso que ele fala. Por que isso? Porque os protestantes, para eles poderem se diferenciar dos católicos, né, eles valorizaram muito o trabalho terreno. Para os protestantes, e até hoje isso permanece, né? A gente olhar para as igrejas neopentecostais, os novos evangélicos, a gente vai perceber isso, né? Eles têm uma relação com o trabalho e de conquistar bens materiais, conforto, muito forte. Muitas vezes maior do que os próprios católicos. Mudou um pouco isso, mas ainda a gente percebe, né? O que ocorre? Para os protestantes, dessa época do Weber, o trabalho em terra, ele é essencial para você se aproximar de Deus, para você se aproximar dos céus, certo? Essa é a diferença. Os católicos já não acreditavam nisso. O catolicismo da época do Weber não priorizava o trabalho braçal, não priorizava a contenção dos gastos, não. Priorizava uma vida religiosa, de reza, uma vida religiosa voltada para Deus, mas não relacionada ao trabalho. Nunca se falou em trabalho no catolicismo antigo. Foram os protestantes que introduziram essa ideia. Trabalhe bastante aqui na terra, junte o seu dinheirinho, guarde o seu dinheirinho, que isso vai te aproximar de Deus. Então, é isso que o Max Weber está falando para a gente. É isso que ele chama de ética protestante. A ideia de que você vai se aproximar de Deus conforme você está trabalhando na terra. Não é na terra, cavucando a terra. Trabalhando aqui na terra. Não adianta você ficar vagabundeando aí, de boa, na lagoa, olhando para o céu, chupando o dedão, que você vai chegar para o céu. Não, não é assim. Para os protestantes, você tem que trabalhar. Essa é a diferença. É isso que o Max Weber vai chamar de ética protestante. Tá bom? Ou ética do trabalho, ou o espírito do capitalismo. Para o Weber, então, são os protestantes que têm tal do espírito do capitalismo. Então, vamos lá. Segundo o Weber, a ética do trabalho é particular aos protestantes. Os católicos têm ética do trabalho? Não, são os protestantes. Já que a sua teologia, ou seja, a forma como eles explicam a religião, explicam Deus, exige dos indivíduos que trabalhem e produzam riquezas para se aproximar de Deus e dos céus. Então, é aquela ideia que eu estou falando para vocês, O que é a ética do trabalho? A ética do trabalho, ela é particular aos protestantes. Então, isso é muito importante vocês lembrarem. O que é teologia, professor? Teologia é o estudo de Deus, Cada religião, cada conhecimento religioso tem a sua própria teologia. A teologia dos protestantes exigia, porque ela acreditava nisso, que os seus indivíduos, ou seja, aquele que é protestante, ele precisa trabalhar e produzir riqueza, que é através do trabalho e da produção de riquezas decorrente do trabalho que eu me aproximo de Deus e dos céus. Os católicos não pensavam assim. Professor, eu sou católico e eu não penso assim. Tudo bem, eu estou falando lá do século XVII, XVI, XV, da Idade Média. Hoje mudou. Os protestantes, se a gente pegar essa linha do Weber, os protestantes influenciaram nos católicos modernos, nos católicos contemporâneos. Senão os caras iam ficar muito para trás, Imagina, o povo trabalhando lá igual louco e os católicos lá, vendo o céu passar, vendo os pássaros piar, ia perder dinheiro. Então as pessoas correram atrás, o mundo foi mudando, transformou. Fato é que para o Weber, essa ética do trabalho, que hoje todos nós compartilhamos, católicos, evangélicos, budistas, muçulmanos, todo mundo, de alguma forma, compartilha dessa ética do trabalho protestante. Para o Weber, isso começa lá na Europa, por conta das reformas protestantes do século XV e XVI, E aí, aqui tem uma relação, Relação da ética do trabalho com a busca do lucro,
Bom, se eu preciso trabalhar e produzir riqueza, significa que eu preciso ter lucro. Então, o que é o lucro, professor? O lucro, gente, vocês são da química, né? Vamos entender bem isso. O lucro é quando eu produzo um produto. Então, vamos supor que vocês, né, essa turminha está aqui assistindo a aula, resolveu montar uma startup ou uma microempresa, né? Alguma coisa nesse sentido, para produzir cosméticos, né? Vocês estão produzindo cosméticos, é algo muito relacionado à indústria química, né? E a quem trabalha na área de química. Então, vocês estão produzindo cosméticos, sei lá, shampoo masculino, barba masculina, shampoo de barba, essas coisas, né? Sabonete, vocês estão pegando um filão que quase não tem. Produtos de beleza para homens. Legal. E aí, vocês estão fazendo esse tipo de produto. Vocês estão fazendo esse produto não é porque vocês amam a química, mas porque vocês estão trabalhando e precisa trabalhar, porque tem que pagar a conta, e também porque, além de pagar a conta, vocês querem lucrar com as vendas dos produtos de vocês. Porque a Yasmin quer comprar a casa dela, porque a Pamela quer trocar o carro da mãe, porque a Niane quer comprar roupa no fim do mês, porque a Maria Rita quer ir no supermercado fazer compra, sei lá, né? Porque a Maria Eduarda também quer trocar o carro, porque o Luiz Felipe precisa fazer uma operação no final do mês, no médico, cada um com a sua necessidade de ter o lucro. Então, a gente trabalha para produzir riqueza visando o lucro, né? Buscar o lucro, isso tem relação... Opa, Chico Xavier está aqui em casa. Tem relação com o... fugiu da minha cabeça. Tem relação com a ética protestante, né? Então, veja, a ética protestante é que faz a gente buscar o lucro, o Weber, tá? Isso sempre com o Weber. Professor, o Weber está viajando, ou o Weber está super certo. Não interessa se ele está viajando, se ele está certo, se ele está errado. O que interessa é que ele fez uma análise coerente. Por que é coerente a análise dele? Porque ele percebe que houve uma transformação cultural com as reformas protestantes, de concepção, né? E essa transformação cultural, de concepção de mundo, está relacionada ao trabalho, porque são, de fato, os protestantes que falam isso. Gente, nós temos que trabalhar. Se você quer ir para o céu, você não pode ficar à toa aqui na Terra. Você tem que conquistar o céu aqui na Terra. E como é que você vai conquistar o céu aqui na Terra? Trabalhando, guardando o seu dinheiro, se autorregulando. Ah, então, hoje é sexta-feira, sextou. Aí o cara vai lá, a mina vai lá, toma todas, fica breaca, no sábado não produz nada. Não. O protestante, né, a ética protestante exige que você, na sexta-feira, no máximo, descanse um pouquinho, para você estar bom para o sábado você ralar. O domingo você vai tirar uma folga, por quê? Para o seu corpo descansar, para a semana você começar todo vapor, produzindo, trabalhando, né? Então você se autorregula, se cuida de si mesmo por conta própria, para que você continue produzindo mais e mais e mais e mais. E esse produzir é produzir para você ter lucro, para você ter dinheiro, tá? Essa é a ideia, tá? E aí essa ideia está relacionada com o quê? Com o movimento religioso. Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá, gente? Manifestem-se. Tudo bem. Beleza. Tá todo mundo entendendo as relações, né? As relações entre as reformas protestantes, o ideário protestante relacionado ao trabalho e o capitalismo. Então, são três coisas que vocês precisam entender, né? Quais são essas três coisas, professor? Primeiro, as reformas protestantes introduzem na população europeia a ética do trabalho, ou seja, essa ética do trabalho significa que eu preciso, em terra, né, na minha vida terrena, produzir
trabalhar, cuidar, economizar, porque com isso eu estou produzindo lucro, eu estou trabalhando e estou me aproximando dos céus, tá? Isso de você obter o lucro, ele transforma o capitalismo, transforma a economia, porque agora eu preciso de meios para obter o lucro, né? Eu preciso de trabalho, eu crio uma sociedade vinculada às relações de trabalho. Isso é muito importante para a gente entender o nosso momento, né? Vocês conseguem pensar num mundo em que pessoas não estejam trabalhando? Vocês conseguem perceber que no nosso mundo a gente não trabalha só para comer, beber e se vestir. A gente trabalha porque é importante trabalhar. Eu poderia ser mendigo. Quantos mendigos vocês não conhecem aí na rua que não trabalham e estão vivendo? Ah, estão sem dente, professor, estão tudo maltrapilho, tudo bem. Mas eles estão vivendo, eles estão sobrevivendo. O trabalho, para a gente, tem muito mais importância do que o simples ato de você poder comer, se vestir, ter sua casa, né, ter um lugar para você morar. Ela tem muito mais relação com a importância de você trabalhar, de forma que você se sinta contemplado, presente, fazendo parte dessa sociedade. O trabalho tem um viés cultural. O nosso trabalho, a luta por vocês de entrarem no mercado do trabalho, além da questão da sobrevivência, além da questão de precisar de grana, também tem uma relação com a cultura, com os aspectos culturais, né? E nisso o Weber fala, esse aspecto cultural está ligado à religião, né? E essa nossa ideia de trabalhar, a necessidade de trabalhar por conta da nossa cultura e para a gente sentir parte da nossa sociedade, faz com que a gente produza lucro, com que a gente produza riqueza, né? Essa produção de lucro, essa produção de riqueza tem a ver com o quê? Com o capitalismo que a gente está vivendo hoje, que começou lá no final da Revolução Industrial, tá? Beleza? Noemi, Maria Júlia, Isabela, Maria Eduarda, Marília Gabriela, tudo certo? Pamela. Você não falou meu nome. Ingrid. Tudo certo. Você tá bem, Ingrid? Tô bem sim, professor. E o senhor? Tô bem também. Saudade do você. Você gostava de pegar no meu pé, né? Eu gosto de pegar no pé das pessoas. Então, Ingrid, tudo certo para vocês aí? Tudo certo, gente? Sim. Sim. Então, beleza. Certo. Pessoal, a Isabela levantou a mão. Fala, Isabela. Isabela baixou a mão. Gente, aqui eu trouxe para vocês uma frase do Max Weber, tá? Eu apertei sem querer o botão. Beleza, sem problema. O cumprimento das tarefas seculares é a única forma de viver aceitável para Deus. Não é que o Max Weber acredita nisso, ele está falando aí sobre a sociedade protestante aí dessa época, né? Ele está falando sobre a ética do trabalho. Então, para o Weber, né? O que são as tarefas seculares, gente? As tarefas terrenas, da vida terrena, né? Fazer e cumprir essas tarefas com as suas obrigações é uma forma de você viver aceitável para Deus. Significa que o vagabundo, né? Eu não sou eu que estou dizendo que é um vagabundo, mas dentro da ótica e da ética protestante, aquela pessoa que não faz nada, que não gosta de trabalhar, que é de boa, que vive da música, que vive às custas do pai, sei lá. Essa pessoa que não trabalha, essa pessoa não vive aceitável para Deus. Ela está fadada ao inferno, né? Essa ideia é um contraponto
que os protestantes fazem com os católicos da época, né, do século XV e XVI. Os católicos, né, que faziam parte do clero, principalmente os participantes do clero, que era a elite da Igreja Católica, as pessoas não trabalhavam, elas viviam para o estudo, eram grandes intelectuais, né? Elas viviam para o estudo, estudava teologia, estudava as coisas de Deus, mas não podiam trabalhar. Para eles, inclusive, para os católicos daquela época, era uma vergonha trabalhar. Então, veja, houve uma mudança aí, uma mudança. A partir dos protestantes é ao contrário. Não, preciso trabalhar. Eu tenho que trabalhar porque só trabalhando é que eu vou estar próximo de Deus, né? E aí, pessoal, eu trouxe um resumo para vocês. Oxi, acho que isso aqui tem nada a ver, tá? Eu trouxe um resumo para vocês que eu queria que vocês anotassem no caderninho de vocês aí. Oi, Maria Tereza, parece que você chegou agora. Cheguei. Bem-vinda. Atrasado, mas cheguei. Bem-vinda. Maria Tereza, olha só, a gente está falando aí, para quem chegou depois, sobre Max Weber, tá? E estou dizendo para os nossos colegas que já estavam aqui, que o Max Weber foi o cara que pensou o capitalismo a partir de uma questão cultural, tá? Então, o Max Weber, diferente do Karl Marx, explica o capitalismo a partir da cultura e não só da economia. Ele vai falar que só tem que explicar da economia, da cultura? Não, ele aceita as outras explicações. Mas ele fala assim para o Marx: ô filhão, só isso não resolve tudo, meu. Vamos ampliar os horizontes. Vamos ver outros aspectos para tentar explicar o capitalismo, né? Não é que ele não gosta do Marx, ou que o Marx não gosta do Weber. Quem é banana assim é a gente, né? A gente é meio banana. A gente gosta de um autor e não gosta do outro. Aí despreza tudo que o outro escreveu. A gente não sabe somar as coisas. Na época deles, eles conseguiam somar os diferentes conhecimentos, né? As diferentes formas de entender o mundo, e falavam: bom, você vê assim, eu vejo assim, vamos buscar um ponto de encontro. Então, o que o Weber fala para a gente? Ó, capitalismo eu explico através da cultura também, viu, filhão? Tá, legal, Weber. E como é que você explica o capitalismo através da cultura? Olha, vamos olhar para a Europa do final do século XV, começo do século XVI. O que aconteceu? Aconteceu as reformas protestantes, legal. O que foram as reformas protestantes? Foram reformas religiosas para limitar o poder da Igreja Católica, desafiando o poder da Igreja Católica. Verdade. E o que isso tem a ver com o capitalismo? Isso tem a ver com o capitalismo porque os protestantes dessa época entenderam que a melhor forma de se aproximar de Deus era através do trabalho terreno, e que esse trabalho produzia riqueza. Então, quanto mais eu trabalhasse, mais eu produzisse riqueza, mais próximo eu estava dos céus e de Deus. E isso é uma concepção totalmente nova para a época, porque os católicos acreditavam que o trabalho não levava e não aproximava de Deus, muito pelo contrário. O trabalho era um castigo. Então, veja a diferença cultural. Enquanto um católico entende o trabalho como castigo, o protestante ele entende o trabalho como um ato para você se aproximar de Deus. Essa diferença faz toda essa concepção distinta entre os católicos e os protestantes faz toda a diferença para a Europa protestante. Tanto é que o Weber vai dizer, onde é que tem a primeira revolução industrial? Um dos países mais protestantes da Europa, que é a Inglaterra. Interessante isso, né? Então, é essa a ideia do Weber, né? Como o trabalho visa o lucro, quem trabalha mais tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro pode investir na indústria. Então, onde foi investido em indústria? Na Inglaterra. Onde que aconteceu a Revolução Industrial? Na Inglaterra. Então, beleza. E aí, aqui eu estou pedindo para vocês fazerem a anotação desse slide aqui, né? Que a ética do trabalho consiste na ideia de que a prosperidade econômica exige controle, autorregulação, cálculo e austeridade. Quanto mais aplicados formos esses quesitos, quais quesitos, professor? Austeridade, cálculo, autorregulação, controle, mais lucro e ganhos econômicos teremos.
Quanto maior nossa economia pessoal, mais próximo de Deus estaremos. Para Weber, são essas relações que permitiram o surgimento do capitalismo moderno na Europa e Estados Unidos, bem como a industrialização desses países. Weber, diferentemente de Marx, atribui tal situação ao movimento religioso europeu, que relativizou a força do catolicismo, liderados pelos luteranos e calvinistas. Beleza? Anotem isso, e aí, com isso, qualquer questão que cair sobre o Weber no vestibular, no Enem, vocês vão matar a pau. Professor, eu não vou fazer vestibular. Bom, um dia você vai fazer alguma avaliação, alguma prova, isso pode ser importante para você. Professor, eu não vou fazer porcaria nenhuma. Bom, é importante sempre que você tenha conhecimento da sociedade onde você está, onde você vive, né? Isso é muito importante. E o Weber é uma das pessoas que explicam aí a sociedade que você está inserido ou inserida. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Vocês querem colocar alguma coisa? Gente, socorro! Socorro! Oi, professor. Gente, então tá bom. Anotem aí, senão vocês vão achar que eu sou louco. É um pouquinho. Pouquinho só. É que hoje faltou meu remédio. Faltou no postinho. Vou pedir para o psiquiatra me receitar um pouquinho mais de Gardenal. Alguém tem alguma questão para fazer? Cara, o meu Teams hoje estava desgraçado.